Um bom dia, gente! Um grande bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 25 de março de 2022, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 21. Abram as Bíblias de vocês, portanto, em Êxodo 21. Se ajeitem aí. Vão pegando seus lápis, suas canetas, marca-textos, post-it, giz de cera, canetinha. E vamos, em instantes, lermos o capítulo 21. Muito bem. Vamos orar então? E aí nós começamos o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos por o Senhor ser quem o Senhor é. O Senhor é Criador de todo o universo. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor é quem nos sustém, é quem nos guarda, quem nos protege. Agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecemos por o Senhor ter enviado o Teu Filho para nos salvar, Pai. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede, Pai. Agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo despertar nessa manhã. Agradecemos, Pai, por termos essa oportunidade agora de abrirmos a Tua Palavra e lermos ela, Pai. Que ao abrirmos a Tua Palavra, ao repartirmos o pão, Pai, que o Senhor envie Teu Santo Espírito para estar conosco. Que o Seu Santo Espírito nos dê o Seu entendimento, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria, Pai, para a gente compreender tudo que está escrito aqui. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso pedimos e agradecemos por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Abram então, se vocês não abriram ainda, em Êxodo 21. Ontem, em Êxodo 20, nós vimos os 10 mandamentos, o decálogo, a lei moral. E depois veio a lei sobre o altar, como Deus gostaria de ser adorado. É muito interessante, né, que Deus quer ser adorado, obviamente. Ele exige a adoração única e exclusiva. E ele coloca os termos de como ele quer ser adorado. Não é o jeito que nós escolhemos adorar a Deus. Existem detalhes ali que nós não podemos escolher, que nós simplesmente temos que aceitar e fazer conforme Deus mandou. Agora, gente, a partir de aqui, até, enfim, uns bons capítulos aí, até o 31, até o verso 31, próximos 10 capítulos serão capítulos mais arrastados, serão capítulos mais densos, porque são leis agora. Agora, o que acontece? Moisés, vamos lembrar, Moisés estava junto com o povo a hora que Deus fala do monte os 10 mandamentos. O acampamento inteiro ouve, todo o povo de Israel ouve. Eles ficam com medo da voz de Deus. Pedem para Moisés, Moisés, por favor, vai você ouve da boca de Deus as leis e tudo mais, e você vai trazer pra gente, porque a gente quer ouvir da sua boca, porque se a gente ouvir da boca de Deus, a gente vai morrer. Eles ficaram realmente apavorados. Então Moisés vai, chega próximo ao monte, e aí Deus vai começar agora a passar instruções gerais acerca de convivência, acerca de várias coisas, leis civis, enfim. Aqui hoje nós vamos começar a ler algumas leis e vai parecer muito estranho, porque realmente é muito estranho. É, às vezes, de cara assim, a gente começa a pensar, nossa, mas como assim, né? Mas eu já digo que não vou conseguir explicar muitas das coisas, não existe uma explicação. Existem teorias e existem, né, teorias. E aí eu vou tentar explicar teorias sobre algumas coisas, mas em todo caso é bom sempre lembrar o seguinte:
Estou dando o contexto aqui antes de a gente começar, desde o começo da leitura. O povo de Israel tinha passado 400 anos ali no Egito. Desses 400 anos, uns 100, cento e poucos de escravidão. Eles perderam como qualquer noção de leis, qualquer noção de convivência, sendo eles livres. Eles não tinham essa noção, eles já tinham perdido essa noção. Não, tinham perdido a noção do que era sagrado, tinham perdido a noção do que era relacionamento deles com Deus e relacionamento deles com o próximo. E aí, Deus tinha um objetivo muito grande. Ao levar o povo para o deserto, ao dar as leis, ao dar os estatutos, para o quê? Para ir reeducando o povo. Reeducando o povo. E, muitas vezes, a lei aqui parece ser muito dura, e realmente é dura. Você fala assim, um boi matou, eu vou matar o cara, dono do boi, porque o boi chifrou o outro. Realmente, as leis são duras, mas lembre-se que Deus, primeiro, Deus é Deus, e Deus tinha um objetivo. O objetivo era educar e tirar tudo que tinha de podre do povo, de noção distorcida de adoração e de relacionamento com o próximo. E Deus agora vai ser muito... tentem entender o povo de Israel como crianças, que criança muitas vezes não entende, e às vezes a criança tem que ser repreendida duramente para ela começar a entender aquele assunto, que aquele é um assunto sério, que aquele é um assunto, né? Tipo assim, não é só... por exemplo, já vi aqui, em relação acerca de violência, né? Leis acerca de violência e de acidente. Quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, fala lá, não matarás. Beleza. Só falar não matar para um povo que estava reaprendendo e tinha que ser reeducado não bastava. O não matar tinha que vir com, olha, você não vai matar, mas se você matar, vai acontecer isso, isso, aquilo. E isso a gente já sabe que, a gente estudando em Gênesis, quando a gente vê Abraão, por exemplo, Abraão tinha noção, eu já falei isso, Abraão tinha noção de lei. Abraão conhecia os mandamentos, Abraão tinha conhecimento, a galera daquela época tinha conhecimento. Como ela foi transmitida de geração em geração, as noções básicas da lei, nós não sabemos. Sabemos, por exemplo, que Abraão devolveu o dízimo. Quem disse para ele que tinha que devolver o dízimo? Quem disse para ele que, enfim, não podia matar, não podia trair, enfim. Eles tinham, e provavelmente existia uma fonte, né? Como nós vamos ler aqui mais para frente, eu vou explicar uma teoria muito, muito interessante. Porém, o que a gente tem que tentar entender, gente, são bebês. O povo de Israel era bebê espiritual, bebê civil. Eles estavam se reintegrando, iam ter que se reaprender a viver em sociedade livre, com regras, com leis, e Deus tinha os métodos dele. E aí, dito tudo isso, toda essa introdução, vamos começar a ler. Leis, capítulo 21, verso 1, na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, fala assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Lembrando um detalhe importantíssimo. Não é que Deus faz regras acerca da escravidão, que Deus era a favor ou incentivava a escravidão. A escravidão já era um sistema que já existia. E aqui, nesse caso principalmente, os escravos, eles não eram feitos escravos por conta da sua raça, da sua cor, da sua inferioridade ou algo assim. Não. Era o povo escravizando pessoas do seu próprio povo. Por muitas vezes, por quê? Por muitas vezes alguém não tinha mais dinheiro, a pessoa esgotou todas as economias dela, e aí ela se vendia como escrava, ou para pagar dívida, ou para, enfim. E aí o que acontecia? Só que
Nos outros países, nos pagãos, você era escravo para uma vida inteira. E a escravidão era algo assim bem pesado, né? Não existe escravidão leve. Aqui, Deus já começa a pegar essa lei de escravidão, esse costume da sociedade de escravidão e começa aqui a alterar. Primeiro, ninguém pode ser escravo para sempre. Aqui fala que se você comprar um escravo hebreu, ele vai servir você por 6 anos e no 7º ano ele vai ser livre. Não importa. Não importa o quanto você acha que ele está te devendo ou alguma coisa assim. No 7º ano ele vai ser livre. Então Deus já começa falando assim, escravos não são posses, escravos não são itens, escravos são pessoas que fizeram-se voluntariamente ali de escravos para pagar uma dívida, que quiseram, enfim. E ele não é seu, não é sua propriedade o resto da sua vida. No 7º ano ele vai ser livre. E assim Deus lá atrás começa a fazer um inception, né? Desde lá de trás. Você vai ver que lá pra frente, lá pra época dos reis, já não existe mais quase nada dessas leis aqui. Já não é mais seguido quase nenhuma dessas leis. Por quê? Porque eles evoluíram, porque eles aprenderam. Aqui funcionou isso aqui no deserto, funcionou ali mais ou menos na época de Juízes. Depois você vê que essa lei, todas essas leis pesadas e leis duras foram abandonadas. Justamente porque as pessoas aprenderam. As pessoas reaprenderam, na verdade. Vamos continuar. Verso 3. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Você, voluntariamente, se você estava servindo na casa do seu senhor, e isso aconteceu inúmeras vezes, o escravo, ele não vira mais um escravo, ele é como se fosse um mordomo da casa. Ele vira uma parte integrante da família, inclusive filhas dos donos casavam-se às vezes com os escravos dentro da casa, se tornavam membros da família. Essa relação ali dentro se tornava muito grande, uma relação boa, e às vezes o próprio escravo queria falar assim, não quero sair daqui. Voluntariamente ele desejava servir aquele senhor o resto da vida. E aí voluntariamente aí ele poderia sim ser propriedade do cara, do seu senhor, a vida inteira. Se assim a pessoa quisesse, o escravo quisesse. Verso 7. Se um homem vender sua filha como escrava, olha só, um homem vender a filha para pagar dívida. Então eu aqui estou devendo, pego minha filha, vendo para tal casa para pagar a dívida e a pessoa fica com a minha filha. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Não é 6 anos e no 7º ela é liberta. Se ela não se agradar ao seu senhor, se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Então, de cara assim, enfim. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Aqui, uma lei de concubinato, de concubina. Um homem poderia ter uma segunda esposa, mas ele teria que garantir alimento, roupa e todos os direitos conjugais. E isso também era uma prática que, apesar de não ser aprovada por Deus, de Deus falar assim, não, tem que, né? Tanto que ele tinha acabado de dar a lei ali de não adulterarás. Mas lembre-se que Deus tinha essa agenda de reeducar, e aí o que ele fez aqui? Ele já estava já dificultando a vida do cidadão que queria uma concubina. Não, você quer mais de uma mulher? Então beleza, você vai ter que fazer de tudo. Você não pode tratar ela parcialmente, como uma outra. Você vai ter que dar todos os direitos plenos da primeira esposa para a segunda. Deus fazendo tudo aí para dificultar a vida, obviamente, de quem queria ter uma segunda esposa, até eles aprenderem a ter uma só mulher ao longo dos anos aí.
Agora, leis acerca de violência e dos acidentes. Aqui eu quero fazer um parênteses. Vocês vão ver que tem muita lei aqui, cara, que ele remonta o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, lembra olho por olho, dente por dente, que foi encontrado nos tabletes, está lá no Museu do Louvre. Você vai lá no Museu do Louvre em Paris, tá lá os originais. Foi escrito em 1270, 1300 anos antes de Cristo. Então é um negócio muito ancestral. Provavelmente os povos ali, os hebreus entraram em contato com esse código desde a época ali de Abraão, por exemplo. Abraão já deve ter entrado em contato. Eles seguiam provavelmente muitas das leis do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era como se fosse a constituição da época, era a base de constituição da época. E é muito interessante como Deus ele se apropria dos códigos que já existiam, dá as leves alteradas, porque existem muitas alterações. Eu não vou conseguir comparar aqui o Código de Hammurabi com a lei aqui que Deus dá para Moisés, mas é interessante que Deus ele não quer uma mudança, ele não faz uma mudança de milagrosa, ele não vai fazer a pessoa mudar a ideia dela do dia para a noite. Ele vai pegar essas leis que já existiam, que eles já tinham essa noção da civilidade, de como se relacionar, e vai alterando coisinhas. Mas é muito duro, porque a gente vai ler aqui e vocês vão ver como que o negócio é olho por olho, dente por dente aqui. Verso 12. Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Ponto. Matou, morreu. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, tipo assim, foi um acidente. Deixei cair a carroça em cima do meu amigo, esmagou a cabeça do meu parça. Né? Designei um lugar para onde poderá fugir. E aí nós iremos ver mais pra frente que existem as cidades de refúgio, que as pessoas poderiam fugir. É uma coisa muito louca. Designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar o outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Mesmo se for um sacerdote, se for alguém servindo ali no meu... Tira do meu altar e mate-o. Era assim. Matou, morreu. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Você vê que tudo, assim, a pena aqui, cara, era a pena máxima, era a pena capital para qualquer dessas coisas, para justamente o quê? Coibir eles como crianças, ó, filho, filha, não faz, tá? Se não fizer, vai morrer. Para você não nem pensar na possibilidade de sequestrar, na possibilidade. Porque era o próprio povo, gente, eles estavam entre eles ali, eles tinham que depender deles, eles tinham que se ajudar, eles não tinham que se dividir, eles não tinham que se sabotar. E Deus estava colocando essas leis para eles não se sabotarem, para eles criarem uma identidade novamente nacional, para eles entrarem na Terra Prometida. 18. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, e olha aqui que pega muito o Código de Hammurabi, né? A pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi, coitado, terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar, já era o boi bandido. E o dono ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. É o famoso dolo, né? Olha só, existe o culposo
e o doloso. O culposo é quando não há intenção. Aqui é muito interessante porque se o cara sabe que o boi dele já chifra e ele deixa assim mesmo livre, se acontece uma morte, ele age por dolo, como se ele tivesse a intenção de matar. Aqui a Constituição, desde aqui, cara, que existe o crime culposo e o crime doloso, né? Bem interessante. Isso que eu não sou nenhum pouco especialista em direito, mas eu sei que existe esse conceito, quando há intenção e quando não há intenção de matar. Verso 30. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, onde você pega água, né, não tendo cuidado de tampá-la e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, se dois bois entrarem numa treta, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Assim terminamos o capítulo 21. E, gente, o negócio vai ficando cada vez mais louco, tá? Apertem os cintos, porque a gente vai ler depois, né, as leis aqui. Isso aqui é um protótipo das leis civis. Depois a gente vai ver a lei acerca de proteção de propriedade. Depois a gente vê lei de responsabilidade social. Depois de justiça, leis acerca do sábado, festas anuais. Enfim, a gente vai ver várias leis aqui. Isso aqui é só a introdução, porque a hora que chegar em Levítico, aí o negócio fica mais louco ainda. Mas vamos com calma. O que você tem que entender ou tentar entender, e com a ajuda do Espírito Santo, às vezes é difícil, cara, até pra mim, que estudo aí sempre, fiz teologia, é difícil às vezes a gente entender como Deus fala pra alguém, se alguém mata, essa pessoa tem que morrer. Como alguém, se um boi chifrar alguém, enfim. Mas como eu disse, isso é o que eu estudando e o que eu lendo e o que eu tentando compreender, cheguei a essa conclusão de que o povo precisava disso, de leis duras para coibir. Não era algo para remediar. Essas leis foram dadas para já de cara tentar impedir qualquer coisa que o povo tivesse ali já planejando, maquinando. Tipo, tô pensando em sequestrar, tô pensando em matar alguém, tô pensando em, enfim, ter esse escravo aqui pelo resto da vida. Não. Deus já fez as leis duras, Deus já permitiu, inclusive, apropriamento por exemplo, do Código de Hammurabi, para realmente o povo falar assim, pensar 30 milhões de vezes antes de tentar fazer uma burrada ou de tentar, enfim, partir para cima. E aí depois a gente vai ver leis acerca de propriedade, pessoas que queriam roubar a propriedade do outro, pessoas que compravam propriedade de alguém por um valor muito pequeno e depois tentavam passar a perna. Vai ser muito interessante a gente ler essas leis também e todas as vezes como que Deus tentou blindar o próprio povo deles mesmos, deles não se sabotarem no meio do deserto e acabar todo mundo se matando no meio do deserto, ia chegar lá 3 gatos pingados para entrar em Canaã e não ia dar certo. Terminamos o capítulo de hoje, vamos fazer uma oração e aí encerramos o estudo de Êxodo 21. Oremos. Pai amado e querido, às vezes é difícil, Pai, a gente ler isso aqui e a gente tentar conciliar o Senhor, um Deus de amor, um ser completamente amor, com as regras que o Senhor passou para o povo aqui. Mas a mim cabe 2 coisas. Primeiro, aceitar a sua soberania. O Senhor é soberano, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor legisla sobre toda a sua criação. E segundo, tentar encontrar um sentido, Pai. E o sentido que nós encontramos quando nós lemos e quando nós vemos todo o contexto, todo o cenário, era esse contexto que o Senhor estava tendo que reeducar o povo. Eles eram bebês espirituais, bebês ali com relação à convivência. E o Senhor tinha esse objetivo de educá-los, de mostrar para eles como conviver uns com os outros e
enfim, para eles aprenderem a ter uma identidade nacional, zelar um pelos outros, Pai, para eles poderem entrar na Terra Prometida. E depois nós vemos, Pai, que ao longo do tempo essas leis aqui foram abandonadas, essas leis civis. Que a gente possa, ao longo das nossas leituras agora, a partir de aqui, quando lemos as leis, que a gente sempre tenha isso em mente, Pai, que o Senhor é soberano e que o Senhor tinha o objetivo de educar o povo, Pai. Não é que o Senhor era a favor de poligamia, o Senhor era a favor de escravidão, o Senhor era a favor de assassinato, mas o Senhor utilizou dessas ferramentas, desses remédios constitucionais da época, para aplicar o povo, para ensiná-los, Pai, como eles deveriam conviver uns com os outros, Pai. No mais, invista o Santo Espírito, Pai, para nos capacitar, para nos dar sabedoria, para nos dar inteligência, para a gente investigar mais. Que a gente não se contente só em ler aqui e achando coisas na nossa cabeça. Que o Senhor nos impulsione a querer estudar mais, para a gente compreender mais do que o Senhor queria para o povo e o que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Seja com todos que estão acompanhando aqui, Pai, o Bora Ler a Bíblia ao vivo, seja os que estão acompanhando a gravação. Abençoe todas as famílias aqui representadas, nos dê uma ótima sexta-feira, Pai, finalzinho de semana chegando. Seja, Pai, com os menos favorecidos, Pai, seja com os moradores de ruas que estão passando fome, sede, seja com a galera lá na Ucrânia que está passando pela guerra, seja com a galera da Síria que está passando por guerra, a galera do Iêmen que está passando por guerra. Pai, outros lugares que estão em conflitos também, seja com os refugiados que estão tendo que fugir de seus lares, seja da Ucrânia, seja de qualquer outro lugar, Pai. Seja com esses menores do reino, Pai. E por favor, Pai, volte logo, acabe com toda essa dor e com esse sofrimento. Volte logo para nos levar para junto de Ti, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso pedimos e te agradecemos por amor do Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Agradecer a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Bora Ler a Bíblia, caiu aqui de paraquedas, ou no Clubhouse, ou no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Êxodo 21, amanhã será Êxodo 22 e assim por diante. Então, se for do seu interesse, você está mais convidada, mais convidado, me adiciona aqui como seu contato no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil para ser notificado, notificada toda vez que eu iniciar a sala. E a mesma coisa aqui no Instagram, adiciona meu perfil aqui no Instagram, lá na minha bio tem um sino de notificação para você ativar para ser avisada sobre as lives. Toda vez que eu iniciar a live, o Instagram vai te avisar. A gente sabe que o Instagram não notifica todo mundo, mas se você clicar lá no sino, você será notificado. E fale isso para as outras pessoas. Fale do projeto do Bora Ler a Bíblia. Vamos expandir aí mais pessoas acompanhando a leitura. Caso você perca o ao vivo, às vezes você teve que sair mais cedo, não dá, o horário não é compatível para você assistir ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify. Procura lá, Bora Ler a Bíblia no Spotify. E temos também o nosso canal no YouTube, onde eu subo também as lives aqui do Instagram todos os dias. Beleza? Galera, uma ótima sexta-feira, Deus abençoe a todos e até amanhã, 8h30 da manhã, com Bora Ler a Bíblia, Êxodo, capítulo 22. Um beijo, um abraço para vocês, valeu e falou!